Com o Governo, é assim? Fomos convocados com caráter de urgência hoje à tarde, amanhã estarmos presentes na Comissão de Trabalho, portanto discutir com os grupos parlamentares a situação atual do CTT. Isso vai ser a que horas? Às 2h30. Diga-me só outra questão. Ainda é muito cedo, a greve ainda está a começar, mas já é possível prever qual será a adesão? A greve ainda nem começou, é às 0 horas. E, portanto, o descontentamento é muito grande. Como o secretário-geral da UGT diz, para ajudar ainda a comunicação quando foi feita pela administração, nós sabíamos que não iria ficar pelas 300 pessoas que foram chamadas para rescisões amigáveis onde são ameaçados com um despedimento coletivo caso não aceitem. Portanto, isto amigável tem pouco. E nós tínhamos a noção que o caminho seria este. Não aceitamos. Não é? O Presidente tem uma versão que o decréscimo postal fará com que o emprego nos Correios não possa ser até ao fim da vida profissional. Nós não temos essa visão. E, portanto, esta empresa ainda tem a qualidade, que tem a pouca qualidade, graças aos meus colegas que fazem trabalho gratuito todos os dias, distribuindo cartas fora do horário, a custo zero, o atendimento fora do horário, para atender pessoas, para fazer o serviço a tempo e horas, porque a administração está completamente a passar ao lado do que se chama o setor postal. Se olhar para a estação que está ali na Marechal Gomes da Costa, o que chama a atenção é o banco postal. Já vê o cavalo, liga-se aos Correios, mas o que interessa para esta administração é o banco postal, que devia ser um complemento do negócio postal, o banco postal, como em toda a Europa. Aqui inverteram as coisas, passa a ser o banco postal a primeira prioridade e tudo o resto é paisagem e vamos ver. Vai dizer à Comissão Parlamentar então amanhã? Irei dizer outras coisas também, como é evidente. Posso dizer que quem regula o mercado é a Anacom. A Anacom tem a obrigação de fiscalizar, tem que ser dados meios, porque nós temos conhecimento de situações que a Anacom não consegue detectar, porque os Correios têm uns vícios e conhecem as cartas que são detectadas para fazer o correio teste. A Anacom não tem muitas culpas nisso, já alertámos a Anacom para essa situação também. Cabe à Anacom cumprir o seu papel como regulador, porque, segundo o Sr. Primeiro-Ministro, o relatório da Anacom é que vai indicar a situação atual dos Correios, e a situação atual dos Correios é degradante completamente. Bem, se os sindicatos decretam uma greve, ainda por cima em unidade das duas centrais, parece-me irrelevante, independentemente de estarem ou não estarem, irrelevante pelo facto de a greve ser sempre o último recurso. Se há uma greve, e ainda por cima os pressupostos que conduzem a esta convocatória têm muito a ver com a defesa do serviço da empresa. Um serviço está a ser mal prestado, e ainda por cima uma empresa que teve um contrato de concessão dado pelo Governo, onde a perspectiva seria de melhorar a capacidade de servir melhor os portugueses, porque, enfim, o Correio é o que é o contacto permanente entre os cidadãos e as cidadãs de todo o país. E eu que sou um homem da província, ainda por cima hoje vou para Figueiró dos Vinhos depois de sair daqui, e amanhã tenho um secretariado nacional em Pedrógão Grande, é natural que a valorização do interior também passe pela forma como as pessoas estão disponíveis e contactáveis em todo o país. E agora, sim, ouça, agora no interior do país, quando se fala de tanta valorização, os Correios fazem um péssimo serviço numa altura da tal. Chegam a estar 15 dias as pessoas sem receber a correspondência. Muitas dessas lojas no interior do país possam fechar portas. Eu não sei se poderão fechar portas, naturalmente, quando se fala de uma empresa cujos critérios de gestão deviam ser ao serviço do bem público e tem aqui problemas onde, por exemplo, os prémios aos acionistas têm que se fazer, enfim, empréstimos aos bancos para lhes pagarem. Parece-me que é um mau ato de gestão. Quando se cria um banco postal e ele não dá resultado, parece-me que é um mau ato de gestão. E o Governo tem que olhar para isto com olhos de ver. Portanto, já hoje soube que o Sr. Primeiro-Ministro falou na Assembleia da República em relação à eventual reversão do contrato de concessão. Eu acho que os trabalhadores têm que naturalmente olhar com preocupação para o futuro, porque também já não bastava ter sido colocado à greve a favor da excelência, que é aquilo que não acontece neste momento nos serviços, e vem o Sr. Presidente do Conselho de Administração lançar uma bomba para o meio dos trabalhadores, que é, ainda por cima, 800 postos de trabalho. Acho que é, acima de tudo, é uma ofensa numa altura de Natal, mas em qualquer altura é má, mas nesta é pior. A UGT defende então uma renacionalização do CTT? Ouça, nós temos de ter consciência que o país, neste momento, não consegue enfrentar uma recompra do CTT por 500 ou 600 milhões. Agora, tem que ser o Governo e também, porque não, ouvindo os sindicatos,
perceber o que é que pode fazer para, por um lado, garantir o bom serviço público, e é isso que o CTT tem que garantir, e por outro lado, preservar postos de trabalho, porque os trabalhadores não são carne para canhão. E, portanto, nesse sentido, eu acho que os sindicatos fizeram bem hoje, marcar uma greve para defender a excelência do serviço e a prestação de um serviço em condições e ao mesmo tempo defender os postos de trabalho, porque enfim, as pessoas pagam naturalmente para ter um bom serviço postal. E os trabalhadores recebem o seu salário, mas mediante a contribuição do seu trabalho. E, portanto, quando a empresa está a atravessar uma decisão difícil, quando sabemos que, eventualmente, aquilo que se fala, o custo de mandar 800 trabalhadores embora pode custar 7 ou 8 milhões de euros, mas que alguns administradores ganham 4 ou 5 milhões em conjunto, bem, é bom olharmos para isto com a relatividade que isto merece e perceber que este tempo da outra senhora já passou. Considera que esta greve de 2 dias possa ajudar a fazer pressão para que a reestruturação não avance? É para isso que as greves servem. São sempre as últimas formas de luta e quando se percebe que efetivamente o interlocutor não consegue resolver os problemas dos trabalhadores e, por cima, vem ameaçar com um despedimento coletivo de 800 trabalhadores, e não sei se ficará pelos 800, quer dizer, já estamos habituados nos últimos anos a dar um número e depois normalmente aquilo duplica. Portanto, eu acho que os trabalhadores fizeram bem, criam pressão e as organizações sindicais estão com os trabalhadores. Olha, para já a greve foi decretada. Depois a questão de eu estar aqui é a solidariedade da UGT com todos os trabalhadores, mas também com o nosso sindicato, o Sindatel, que está aqui o secretário-geral ao meu lado, e acho que decidiu com os seus colegas, companheiros e camaradas encetar uma luta justa, que une o movimento sindical dentro desta empresa. Qualquer reestruturação que venha aí, acho que o Governo tem que ter atenção, porque o Governo também é o primeiro defensor do Estado e da intervenção do Estado para a bem do serviço público. Ora, os Correios de Portugal, os CTT, prestam serviço público, que é fundamental às populações, aos cidadãos deste país. Nas cidades há atrasos na entrega de correio. No país, sobretudo no interior, onde eu vivo, é difícil hoje em dia esperar menos do que uma semana para receber efetivamente o correio postal. Não é possível. Ora, as pessoas têm direito a um bom serviço. É para isso que foi feito o contrato de concessão. Foi um contrato de concessão que estava previsto que efetivamente viesse a melhorar o serviço e, sinceramente, eu diria mesmo, talvez aplicando um termo excessivo, não sei, que é uma gestão que acaba por ser danosa, porque para além do mau exemplo que está a ser dado pelo CTT e na sua administração e a forma como estão a gerir a empresa, não bastava já ter sido decretada a greve quando ainda se vem ameaçar 800 trabalhadores para o olho da rua. Não é aceitável, acho que é acima de tudo deplorável do ponto de vista até democrático e, portanto, os sindicatos estão unidos na defesa dos postos de trabalho, mas eu já disse, a título excepcional e de forma extraordinária, os sindicatos, quando convocaram esta greve, foi acima de tudo para defender o serviço público postal. É para defender a qualidade aos cidadãos. Não foi por questões salariais, nem foi por questões de horários de trabalho. Entretanto, foram confrontados com a decisão da administração de reestruturar, mandando embora 800 trabalhadores. Hoje esta pressão tem que ser parada, é por isso que cá estamos, é por isso que as centrais sindicais estão aqui. Sei que o Governo está atento, o Sr. Primeiro-Ministro hoje na Assembleia falou naturalmente na possibilidade de reverter o contrato de concessão. Se ele for revertido, temos que perceber o que é que vai acontecer à empresa, a quem é que vai ser entregue a gestão, como é que vai ser negociada, mas isso cabe ao Governo decidir. Uma coisa é fundamental, é garantir que os postos de trabalho são intocáveis. Essa reversão, do seu ponto de vista, é o caminho? Ou se eu preferia a nacionalização, mas tenho consciência que o país poderá, neste momento, não estar em condições de assumir perante as instituições comunitárias ajudas de Estado no valor de 400, 500 ou 600 milhões. Não há condições, direi eu, mas quem sabe é o Governo é que gera, e nomeadamente o Ministro das Finanças, agora até o líder do Eurogrupo, ele saberá que passo é que pode dar, se pode dar um passo maior que a perna, isso é uma decisão que lhe cabe. Agora preferiria que voltasse, e certamente os meus colegas prefeririam que voltasse à esfera pública, com o melhor meio de defender os postos de trabalho, mas também defender um serviço de qualidade para todos os cidadãos do país. Depois desta greve, está prevista alguma reunião com o Governo ou com o Ministro do Planeamento para debater o que se poderá fazer no futuro em relação à empresa ou para evitar também estes despedimentos? Bem, uma coisa é o Secretário-Geral ser solidário, estar aqui presente e poder responder a algumas questões do ponto de vista genérico. Outra coisa, em relação às reuniões, não participarei, cabe aos meus colegas decidir o que é que deverão fazer. Sei que estão agendadas, julgo para amanhã, já uma reunião de urgência que foi suscitada pelos sindicatos e que serão recebidos por membros do Governo. Portanto, mas isso é o meu colega José Secretário-Geral e outros colegas que aí estarão, poderão responder. Acho que é importante,
porque também há um sinal que o próprio Governo dá, seguramente pela pressão que os sindicatos criaram em relação ao CTT. Eu não estou a ver que o Governo, de um dia para o outro, fosse receber os sindicatos se não entendesse que isto era uma situação grave. E por isso esta pressão é fundamental e esta greve tem que ter sucesso. E o sucesso desta greve é precisamente para chamar a atenção ao país e ao Governo em particular que o Estado tem que se pôr no seu devido lugar. E o seu devido lugar é defender o interesse público, defender o bem comum e, acima de tudo, defender regras de transparência para a administração, que talvez tenha, digamos, não tenha tido a capacidade de fazer a gestão que deveria e que, pelo menos, tinha a expectativa de fazer, e, acima de tudo, para um sindicato, o que é importante e fundamental defender? Postos de trabalho e estabilidade laboral. Fazendo um bocadinho o papel do diabo, da advogada do diabo, digamos, para além desta reestruturação de 800 postos de trabalho, a administração diz também que vai reduzir os salários dos membros do Conselho de Administração entre 15% a 25%. Não equilibra as coisas. Não equilibrar as coisas, acho que nós devemos pretender sempre a manutenção dos postos de trabalho, melhoria de condições até contratuais, que não é isso que neste momento está em cima da mesa, mas a defesa é. Em relação à administração, até podia reduzir para metade, continuava a ganhar muito mais do que qualquer trabalhador do nosso país, portanto não lhes fazia mal nenhum. Acho que até ficava mais equilibrado, mas isso naturalmente é uma decisão que me ultrapassa. Acho que a justiça é quem ganha mais deve ser mais penalizado. E certamente aquilo que manteriam, mesmo com 50% da retribuição, que é uma autopenalização imposta pela própria administração, viveriam certamente muito bem e muito acima das possibilidades de milhões de trabalhadores portugueses, que há muitos que trabalham e continuam a passar fome ao final do mês.